Bom dia, povo abençoado de Deus. Sejam todos bem-vindos a esse Café, Conexão e Crescimento. Bem-vindo nosso irmão Lilico, seja bem-vindo do plantão. Seja bem-vinda Jéssica, Patrícia, bem-vinda a esse Café, Conexão e Crescimento. Rodrigues, seja bem-vindo. Gabriela, bem-vinda. Ney Rosa, seja bem-vindo. Todos bem-vindos a esse Café Conexão e Crescimento. Estamos aqui nessa manhã. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui nessa manhã representando mais uma vez os nossos bispos, o bispo Edmilson. Bom dia, Bruna, tudo bem, minha irmã? Estamos aqui para representá-los e compartilhar a palavra do Senhor com você, compartilhar também de uma conexão maravilhosa com o nosso Deus e também receber da palavra. Aqui nós temos um momento onde nós vamos compartilhar a palavra, compartilhar dos ensinamentos do Senhor. E eu quero que você participe junto comigo, que você venha interagir, compartilhar também as suas experiências, para que nós possamos abençoar a vida das pessoas que estão conectadas também. Bem-vindo, John, Sandrica, Stolfo, não sei qual que é o nome, mas esse é o sobrenome. A Márcia Dantas, bem-vinda. Andréia Boeira, seja bem-vinda também. E nós sempre iniciamos o Café Conexão e Crescimento com uma oração, entregando esse momento ao nosso Deus. Eu quero avisar vocês que os nossos bispos estão retornando lá do MS, foram lá resolver algumas questões pessoais, mas já estão voltando, amém? E me deram essa missão de trazer uma palavra para vocês e também compartilhar experiências. Uma coisa que eu sempre peço para vocês também é ajudar compartilhando esse link. Vai lá no aviãozinho que fica do lado direito da sua tela e compartilha com o máximo de pessoas. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito legal, que é sobre desenvolvendo amizade com Deus. Quem aqui quer ser amigo de Deus? É possível, você sabia que é possível se tornar amigo de Deus? Bem-vinda Esther, bem-vinda Ruth, Elizabeth, Giza, Luz, sejam bem-vindas, Carolina também. Então vamos para a nossa oração, para consagrar esse momento e essa palavra diante do nosso Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse café, conexão e crescimento na Tua presença. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, é o Senhor que governa as nossas vidas e é o Senhor que governa este momento que estaremos juntos. Deus, venha falar ao nosso coração, venha nos ensinar como desenvolver uma amizade genuína e verdadeira com o Senhor. Que possamos, Deus, sair deste momento de conexão juntos, cheios do Teu Espírito, da Sua graça, do Seu entendimento, da Sua força e da Sua sabedoria, Deus. Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos de Ti e da Sua direção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vinda a Mora Lua, a Marisa, seja bem-vindo Sérgio Carlos, bem-vindos a este Café Conexão Crescimento. Eu sempre falo para vocês, né, gente? Eu não tomo café, mas tomo bastante chá. Então compartilha aí com a gente, como vocês compartilham toda semana, o que vocês estão tomando para conseguir compartilhar esse momento de conexão aqui. Então, se está tomando chá, está tomando café, tem gente aí que está tomando chimarrão, seja bem-vinda, Cris. Tudo bem, Dona Irema? Bem-vinda também.
Então vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão de desenvolver amizade com Deus. Quantos aqui querem se tornar mais amigos de Deus? Será que é possível se tornar mais amigo ainda de Deus? É possível. Quero compartilhar uma palavra lá em Tiago 4:8, primeira parte, a parte A. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha que palavra poderosa. Esses dias eu estava conversando com a minha terapeuta, que é a Bispa Denise, lá de Santa Catarina. A Ruth está tomando café, isso aí, Ruth. Tiago Pedroni, bem-vindo, meu irmão. Então é isso aí, vai compartilhando o que vocês estão tomando. E eu estava numa sessão, né, com a minha terapeuta, e ela falou algo assim para mim, ela falou: Bruna, como é bonito esse relacionamento que você tem com Deus, com o Espírito Santo. E aí eu fui contando para ela por que e como eu desenvolvi esse relacionamento. A Esté está tomando café com ovos mexidos e fruta. Gente, esse povo é um povo chique, né? É um povo chique. A Dona Irema, há muitos anos toma kefir, Dona Irema. Dona Irema, até hoje eu não consegui o meu kefir, a senhora acredita? A senhora tentou entregar para mim e não deu certo, uma hora dá certo. Eu tô precisando desses kefir aí, para ficar mais saudável. A Paty deu bom dia, plantão, a Arena Jovem falou: eu quer tomar café, ô Lilico? E também tem uma empresa aqui assistindo. Então, quando eu estava conversando com a minha terapeuta, ela falou, né, dessa amizade que eu tenho com Deus, essa capacidade que eu tenho de ouvir o Espírito Santo e ouvir o direcionamento dele, e eu estava compartilhando com ela como eu desenvolvi esse relacionamento. Foi interessante que quando eu cheguei na igreja, quando eu aceitei a Jesus, eu até hoje só participei, só fui membro da Sara Nossa Terra, desde a minha conversão. Então, quando eu vim para Sara, eu passei por um processo muito forte de falência. E nesse processo eu fui morar lá no Mato Grosso do Sul, nos bairros, tem muito essa opção de você morar na edícula, lá no fundo da casa da pessoa, né? Então eu morava de aluguel e eu tinha todos os móveis, eu tinha geladeira, fogão, cama, todas as coisas necessárias para você morar ali sozinha, né? Só que conforme eu fui passando por esse processo de falência, eu tive que morar nessas edículas que eram um quarto no fundo da casa. Teve uma que eu morei que era um quarto e tinha a cozinha. E aí eu fui diminuindo, até que eu fui morar somente num quarto e por último morar na casa das pessoas, E com esse processo eu tive que ir me desfazendo das coisas que eu tinha. Então, quando eu me mudava, quanto menor era a casa, mais eu tinha que vender as coisas. Então chegou um momento que eu fui vendendo, e aí eu só tinha a cama. Tinha um momento que eu tinha a cama. E eu não tinha TV, eu não tinha rádio, e naquela época não existia, o telefone não era igual é hoje em dia, não existia WhatsApp nessa época. Essa época era a época do Orkut, quem lembra aí, gente? Do MSN, e não era tão acessível como é hoje. E um dia eu tinha que orar e eu tinha vendido o meu aparelho de som e a TV. E eu não tinha música para colocar. Eu sou apaixonada por música. E eu comecei a chorar e falar com Deus: Deus, eu não tenho como orar. Não dá para orar, porque eu não tenho rádio, eu não tenho TV, eu não tenho nada para pôr uma música, não tem como orar. E o Espírito Santo falou no meu coração:
Moisés tinha rádio ou TV? E aí eu falei, não. E mesmo assim ele orava e foi um dos homens que mais tiveram intimidade comigo. Use esse momento que você está vivendo para desenvolver relacionamento verdadeiro comigo. E hoje eu entendo o quanto foi importante para minha caminhada e para minha amizade com Deus não ter interferências naquela época eletrônica, porque a minha única opção era cantar, a minha única opção era falar com Deus, eu não tinha como nem me distrair, ali era eu e ele. O Lilico disse que está tomando um café muito bom, isso aí, Lilico. E olha que impressionante, no momento de dificuldade, de adversidade, de falta, de escassez, foi o momento que eu mais desenvolvi relacionamento com Deus, porque eu não tinha nenhum outro tipo de interferência ou distração. Olha que precioso. Então aqui em Tiago 4:8, na parte A, nós aprendemos que se a gente se achegar a Deus, Ele vai se achegar a nós. Maria Helena, seja bem-vinda, minha irmã. Então, você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. E eu te pergunto, quanto você quer estar perto do seu Pai, perto do seu Deus? Quanto? E foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento onde nem a cama sobrou, queridos. Eu lembro até hoje quando eu tive que vender a cama e a cômoda, porque eu não tinha mais dinheiro nem para pagar o aluguel da edícula. Gente, o aluguel até hoje eu lembro era R$100. R$100. E eu não tinha R$100 e eu precisei ir morar de favor na casa das pessoas. Mas foi um momento que eu posso te dizer que eu desenvolvi um relacionamento muito íntimo e forte, de amizade com Deus. E eu não tenho dor quando eu lembro dessa época, porque foi a época que eu conheci o meu verdadeiro amigo. Bem-vinda, Enar, bem-vinda, bom dia, Yasmin, Kevin, sejam bem-vindos. Então eu desenvolvi um relacionamento muito forte e genuíno com o Espírito Santo. Um dia eu estava aqui em Caxias já, em 2017, quando eu cheguei, e eu ainda não conhecia quase ninguém, eu conheci o bispo e a bispa, que eram nossos líderes lá no Mato Grosso do Sul, mas eu não tinha amizades, eu ficava em casa com as crianças, né, mais sozinha. E foi um momento também que eu desenvolvi muito relacionamento com o Espírito Santo. Foi aí que eu comecei a compor muito. Eu fiz muitas músicas de relacionamento com o Espírito Santo. Eu lembro uma que eu falei assim para ele: esteja comigo, meu Santo Espírito, amigo presente, se ouço sua voz. Minha vida, minha mente será diferente. Eu oro contigo, descanso em ti. E fala baixinho aqui no ouvido. No meu coração pertenço a ti, com o seu amor. Gente, essa canção que eu fiz, eu falo pra você, é uma conexão direta com o Espírito Santo, direta. E eu falei também assim pra ele: amigo, abrigo, socorro, presente, Deus Pai, Deus Filho, onisciente, são um, mas você está aqui, foi deixado só pra mim. Você consegue perceber uma intimidade genuína com o Espírito Santo através dessa canção? Olha que coisa gostosa. E olha que impressionante.
naquilo que foi a minha maior necessidade, foi o que se tornou a minha maior conexão. Então não tinha som, não tinha TV, não tinha música eletrônica, eu fui obrigada a cantar, a compor, a desenvolver esse lado na presença de Deus, porque eu estava passando por um momento de falta. Bem-vinda, Margarida, minha irmã. Bem-vinda, Thaís Duarte. Bom dia para você, minha irmã. Michele Ribeiro também. Então, olha que gostoso você desenvolver um relacionamento com Deus tão genuíno e verdadeiro que você faz uma música dessa relação. Eu tenho várias músicas com o Espírito Santo e ao longo do nosso Café Conexão e Crescimento eu vou compartilhando com você. Mas hoje eu quero te perguntar, qual a pessoa mais importante da sua vida? Compartilha aí com a gente, qual que é a pessoa mais importante da sua vida? E o que você seria capaz de fazer por ela? Qual é essa pessoa? Põe aí nos comentários. Seja bem-vindo também o Cauã, bem-vindo meu irmão lá da Sara Centro. Gente, é impressionante quando a gente se torna mãe ou pai, né? Nós desenvolvemos um senso de proteção absurdo. Você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho. E antes de ter filhos, ou se você ainda não tem filhos, esse amor se estende para o seu cônjuge, né? Na verdade, o principal antes dos filhos é o nosso amor pelo nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa. Então, quando nós amamos uma pessoa, nós nos tornamos capazes de fazer qualquer coisa por elas. Qualquer coisa. Eu lembro assim, eu vejo meu esposo, né? Eu olho assim, eu tento o tempo todo estar cuidando dele. Eu fico de olho qual remédio ele toma, por que ele está tomando, qual que é a medida, né, do remédio, como que tem que ser administrado. Eu fico de olho e aí eu olho todos e leio todas as bulas, né? Eu falo, olha, esse remédio aqui tem tal efeito colateral, você tem certeza que você vai tomar esse remédio? Às vezes ele fica até bravo comigo, de tanto que eu quero cuidar dele. Então eu fico o tempo todo, ele acha às vezes que eu quero mandar nele, inclusive, gente, quero compartilhar aqui com vocês. Ele pensa que eu tô mandando nele, mas eu quero cuidar, eu quero que ele viva bastante. Eu falo pra ele, amor, você vale mais vivo do que na glória, na eternidade, porque na eternidade, se você for pra eternidade, eu vou receber uma vez só, né, do seguro de vida, e você vivo, eu recebo todos os dias. As ações estão em alta quando você está aqui, então eu cuido bem dele porque ele é um presente de Deus na minha vida. A Emília diz que os filhos dela, pelos filhos dela, ela é uma leoa. Isso aí, bem-vinda Cris Camargo, bem-vinda minha irmã. Então, quando nós amamos uma pessoa, nós nos tornamos capazes de fazer qualquer coisa. Bem-vinda, dona Iracildes, bem-vinda. E é interessante que nesses 14 anos que eu tenho como pastora, eu já atendi muita gente, muitas centenas de pessoas. E eu já vi pessoas fazerem loucuras por outras pessoas, principalmente na área amorosa. Eu já vi e vejo pessoas se submeterem a situações inimagináveis. Bem-vinda, minha amiga, pastora Kelly. A pastora Kelly é minha madrinha de casamento. Esses dias estava aqui visitando a gente. A Esté tá rindo das histórias, né, que meu marido vale mais vivo do que na eternidade. E bem-vinda, dona Olímpia, Júlia, bem-vinda, bom dia.
Então as pessoas fazem loucuras por um relacionamento, se submetem a coisas absurdas, a agressões físicas, agressões emocionais, a traições, coisas que você pensa assim, não é possível que essa pessoa está se submetendo a isso. Aí atrás, larga tudo que tem, larga a família, larga filhos, larga tudo para ir atrás de outras pessoas. Mas eu quero te dizer que a amizade com Deus não exige com que a gente faça esse tipo de coisa. A amizade com Deus é uma amizade que traz benefícios, que traz bênçãos, que traz alegria, que traz prazer. Deus nunca vai exigir da gente fazer coisas que vai nos ferir e nos machucar. Nunca Deus vai fazer isso. Se você ler a palavra, se você desenvolver esse relacionamento, você vai descobrir que é um relacionamento que só te traz benefício, só te traz bênção, só te traz alegria. E quantos de nós não quer se relacionar somente com pessoas que trazem isso, gente? Então, o relacionamento com Deus, a amizade com Deus é para que nós possamos ficar mais próximos dele. Mas o que acontece? As pessoas têm essa disposição e essa disponibilidade de fazer isso pelos outros, mas quando é para Deus, elas falam assim, tá difícil, não tenho, não consigo, não dá. Aí na amizade mais importante, nós queremos economizar energia, recurso, tempo. E não é isso que Deus deseja. Deus, Ele quer, Ele está disponível para desenvolver uma amizade, um relacionamento genuíno e verdadeiro com você. Eu quero compartilhar com vocês apenas 3 fundamentos para que você possa ter uma amizade profunda com Ele. Às vezes você ainda não é amigo de Deus. Por quê? Porque você não sabe como fazer isso. Eu sou muito grata a Deus pelas dificuldades que eu passei, pois essas dificuldades me levaram, me impulsionaram a desenvolver esse relacionamento. Mas eu quero dizer para você que você não precisa desenvolver esse relacionamento através da dor, através da tristeza, através da dificuldade. Eu estou aqui para ensinar você 3 passos muito mais simples e fácil para que você desenvolva esse relacionamento. Já ouviu aquela frase assim? Se você não vai para Deus pelo amor, você vai pela dor? Escolha ir pelo amor, queridos. Você pode ir pelo amor. A Ruth escreveu assim: uau, que reflexão forte. É forte, né, Ruth? Quando a gente desenvolve esse relacionamento. Inclusive, compartilha com a gente se você já teve uma experiência forte de amizade com Deus. Fala aí pra mim. Ou ouviu ele falar no seu coração, às vezes ele disse assim, vai por aqui, vai por ali, faz desse jeito, ou algum livramento que você teve através dessa amizade. Seja bem-vindo, Fran e o Alexandre também, sejam todos bem-vindos. Então o primeiro passo, o primeiro elemento, o primeiro fundamento para você desenvolver essa amizade é você ser sincero. Sincera com Deus. Olha que interessante, a palavra sincero vem de sincera, porque antigamente no teatro eram utilizadas máscaras para fazer os papéis e as máscaras eram feitas de cera. Então, para expressar sentimentos, emoções, os atores utilizavam essas máscaras para poder passar para o público aquela emoção que era para ser sentida naquele momento. Mas aquilo não era uma realidade.
E eu quero te dizer que a amizade com Deus é uma realidade. É algo que deve ser sincero. O Criador, ele não espera que a gente seja perfeito, mas ele exige que nós sejamos honestos. Olha que frase impactante. Escreve aí se você pegou essa chave. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que sejamos honestos. Olha que impressionante. A dona Irema disse assim: depois que entreguei a minha vida a Deus, me tornei uma pessoa bem melhor. Eu era uma pessoa difícil de se conviver. Mais pra frente aqui, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre essa questão de ficar parecido com quem a gente anda. E essa é uma das maiores bênçãos de ser amigos de Deus, porque a gente se torna parecido com Ele. Mas olha só que interessante, gente. As pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus por não serem perfeitas. Elas sempre ficam esperando um momento ideal para poder desenvolver esse relacionamento. Eu vejo pela minha mãe. A minha mãe, para mim conseguir levar ela na igreja foi muito difícil. Sempre ela dizia assim: não, espera eu fazer isso, espera eu fazer aquilo. Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô assim, hoje eu não tô assada. Sempre tinha uma desculpa. As pessoas estão assim, sempre dando uma desculpa. Não, espera, exemplo, se você passa por um problema de vício, espera eu vencer meu vício para poder desenvolver um relacionamento, uma amizade com Deus. Espera eu sair dessa situação financeira difícil que eu estou para desenvolver amizade com Deus. Queridos, Deus não espera isso de nós, Ele não espera uma perfeição. Na verdade, Ele espera que nós venhamos até Ele. Ele quer que a gente conquiste essa amizade justamente no momento de dificuldade, justamente no momento que nós precisamos desse relacionamento. Amém? A nossa irmã Emília está compartilhando aqui. Toda amizade com o tempo amadurece e a gente aprende a ler os pensamentos do outro. Já tive situações com Deus que não quis obedecê-lo, mas nesses momentos só me dei mal. Amo ouvir a voz de Deus. Aí, gente, eu preciso nem falar mais nada. A Emília já falou aqui, a Emília Raquel falou tudo o que é o relacionamento com Deus, que é exatamente isso. Mas eu vou falar os outros pontos. Ela ainda disse assim: e procuro obedecê-lo em tudo hoje em dia, aprendi as lições, né? É interessante, gente, quando a gente passa por dificuldade, quando a gente passa por momentos difíceis, é impressionante como a gente fica humilde, né? A gente fica muito humilde. Eu falava para Deus, quando eu cheguei na igreja e passei por esse processo de falência, eu falava assim para Deus: Deus, mas precisava eu dever tanto, precisava eu falir desse jeito, precisava eu passar por essa situação de não ter o que comer, de não ter onde morar. E o Espírito Santo falou no meu coração assim: precisava, porque você tinha muito orgulho no seu coração. Para o que eu vou fazer na sua vida, você precisa de muita humildade. Meu Deus, que forte! E você percebe que ele não fala só o que a gente quer ouvir, né, gente? Que ele é firme também. Ele fala, pelo menos comigo, ele é bem firme. E eu preciso que ele seja assim, senão eu não vou conseguir ouvir, né? Eu não ouço. A Esther disse: passei por um tempo de crise emocional. Deus me acordava todos os dias às 3 da manhã e tinha uma hora de conversa com ele. Foi o melhor tempo
e experiência com Ele. Ai, que lindo, né, gente? É na crise que realmente a gente desenvolve um lindo relacionamento. Mas eu estou numa fase, igual Paulo diz, sei viver no muito e no pouco. Hoje eu consigo desfrutar do meu relacionamento com Deus no muito e no pouco. Seja na dificuldade ou na abundância, eu consigo ouvir a voz dele e obedecer. Seja bem-vinda a Rafaela, a Maria, Querivalda. Bom dia, Maria. A Cimeia também, seja bem-vinda. Meu Deus, fui mexer aqui, saiu tudo. Jesus, me ajuda. Oh, Jesus. Amém. Vou continuar assim, gente. A Emília disse assim, seja bem-vinda, Thay Feijó. A Emília disse assim, palavras duras, mas carregadas de amor, quando entendemos e aceitamos esse amor. Gente, é verdade, né? Quem ama, disciplina. A palavra nos ensina falando de filhos. Imagina Deus, imagina o Espírito Santo. Se Ele nos ama, Ele não vai falar só coisa boa, Ele não vai falar só o que a gente quer ouvir. Mas vamos continuar aqui nesse ponto de ser sincero com Deus. Se perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser amigos dele. Olha que coisa poderosa. Então, se você não está conseguindo desenvolver um relacionamento genuíno, verdadeiro, não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele mora dentro de nós, eu quero te dizer, você está esperando uma perfeição que nunca vai chegar. O Espírito Santo, ele quer se relacionar com você do jeito que você está. Mas ele não quer que você permaneça desse jeito. Ele está na sua vida, na minha vida, para fazer a diferença. Então não espere condições perfeitas para buscar a amizade de Deus. Uma vez eu falei assim para ele, percebi que existe algo diferente, é aqui dentro de mim. Bem aqui dentro de mim, quando descobri que não estou só, existe um Deus dentro de mim, é aqui dentro de mim e Ele mora em mim. Gente, é isso ser amigo de Deus, é entender que Ele está o tempo todo com você e Ele quer conversar o tempo todo. Cadê as esposas aí de plantão? A mulher é assim, diz que a mulher tem 120 mil palavras para gastar durante o dia. A gente às vezes fica em casa, arrumando a casa, fazendo as coisas, fazendo comida, e a nossa mente fica assim, vou falar isso, vou falar aquilo outro. Claro que existem exceções, né, gente? Existem mulheres que são mais caladas e homens mais falantes, mas no todo a mulher fala bastante. Eu falo bastante, vocês dá para perceber aqui, né? Então eu fico em casa arrumando às vezes e pensando, quando ele chegar eu vou falar isso, eu vou falar aquilo outro, né? E é assim com o Espírito Santo, você tem que ficar pensando o tempo todo, falando com ele. Ele tá aí, ele tá ali, ó, fala comigo, eu tô aqui, eu quero me relacionar com você. E é isso que você tem que desenvolver. A Irema falou assim, dona Irema, a gente quer fazer sempre do nosso jeito, mas quando estamos no fundo do poço, é só Deus que vem em nosso socorro, né? Vem nos socorrer. É isso mesmo, né, dona Irema? No fundo do poço a gente fica bem humilde, né? Igual eu falei. Bem-vindo Dáguias. Gente, qual que é o seu nome, irmão ou irmã? Põe aí o nome que eu não consegui entender muito bem, mas seja bem-vindo. Eu sei que no final é Simões. Seja bem-vindo. Então, pensa um pouquinho
no relacionamento dos grandes homens de Deus na Bíblia. Nenhum deles era perfeito, nenhum deles foi perfeito. O único que foi perfeito e veio aqui na terra e serviu a Deus com excelência, 100% foi Jesus. Mas se você estudar a história de Abraão, gente, Abraão mentiu. Foi uma meia mentira, tá? Porque ele chegou num lugar, ficou com medo do rei, com medo daquele povo, e ele disse que a esposa dele era irmã dele, que Sara era irmã dele. Só que é o seguinte, foi uma meia mentira, porque quando você estuda a Bíblia, lê a palavra, você vê que Sara realmente era meia irmã de Abraão. Sabia disso? Vai lá, na Bíblia está escrito, não lembro agora o texto, mas eu fiquei chocada quando eu li essa parte. Então, mas só que ele não disse que ela era esposa dele, porque ela era muito bonita e ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele por causa da beleza da esposa. Fora isso, nós também sabemos e lembramos da história de Davi. O que aconteceu com Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus que adulterou, que assassinou e que fez coisas que desagradaram a Deus. Teve um dia que Davi decidiu contar ao povo sem consultar a Deus se era isso para fazer, se Deus queria que ele fizesse isso. E muitas pessoas morreram por causa dessa atitude de Davi. Mas mesmo assim ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu te pergunto, o que falta para você se achegar a Deus com sinceridade no seu coração, sabendo que você realmente, que eu realmente não sou perfeita, mas que mesmo assim o Espírito Santo deseja ser seu amigo, deseja ser meu amigo. Uma vez adorando a Deus, gente, esse Café Conexão e Crescimento tá quase virando um musical, né? Já viu um musical? Musical assim, a pessoa tá falando, do nada começa a cantar uma música. Tá igual um musical. Mais uma vez eu falei assim pro Espírito Santo, adorando na presença dele, muito chateada com algumas atitudes que eu estava tendo e que eu sei que estava desagradando a Deus e eu não estava conseguindo sair dessas situações. Todas as vezes eu tinha reações ruins. E eu falei assim pro Espírito Santo, quem eu penso que sou para não te obedecer, não ouvir sua voz, não falar com você, quem eu penso que sou. E aí eu fiquei pensando, quem que eu acho que sou? Aí eu falei assim, quem eu penso que sou, para não reconhecer, achar que depende de mim, sou eu que dependo de você. Olha só que absurdo, quantas atitudes que eu estava tendo achando que o Espírito Santo dependia de mim, quando na verdade eu que dependo dele, eu que preciso da amizade dele. Quantas vezes você e eu, ou eu e você, não fizemos coisas para ser aceitos por outras pessoas, para conseguirmos a amizade de alguém? Quantas coisas a gente não fez? E por que a gente não está, às vezes, disposto a fazer isso para desenvolver esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que é quem realmente nos ajuda, nos ama, nos direciona, nos cuida? Vamos para o segundo ponto, gente, senão daqui a pouco não dá para dar os 3 pontos, né? Mas não deixe de compartilhar. Se Deus está falando com você, falando no seu coração, pode compartilhar aqui que eu vou estar lendo, tá? Segunda coisa que nós precisamos entender é que obedecer a Deus pela fé vai nos ajudar a sermos amigos dele.
Seja bem-vinda, dona Nair Escopel, seja bem-vinda, Jô. Mensagens do dia, você que está conectado, seja bem-vindo também. Só uma coisinha que eu queria falar do tópico anterior a verdadeira amizade, ela é edificada através da transparência. No mundo onde nós vivemos, tudo que nós queremos é ser nós mesmos. Inclusive foi feita uma pesquisa por uma psicóloga no leito de morte das pessoas que estavam já indo para a eternidade. E foi perguntado para elas qual foi o maior arrependimento da vida delas. E 85% dessas pessoas disseram que elas se arrependem de não ter sido elas mesmas. E a gente vai se moldando a vida de outras pessoas para que possamos ser amigos. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus nós temos a oportunidade e o privilégio de sermos nós mesmos. Como que é gostoso você ser você mesmo, gente? Compartilha aí comigo. Já passou por alguma situação que você teve que não ser você? Eu, o tempo todo, quando não estou em intimidade com o Espírito Santo, ou com meu esposo, ou com pessoas bem próximas, eu tenho que ficar me policiando o tempo todo. Porque, como eu falo bastante, eu tenho que ficar me policiando se eu estou deixando as outras pessoas falarem, se eu não estou sendo inconveniente, falando demais. Isso acontece com vocês? Às vezes tem pessoas que eu falo assim, às vezes estou conversando com a Vitória. Vitória é líder da minha filha, da Ana Júlia, minha filha mais velha, e filha dos bispos, né? Às vezes eu tô rindo, conversando com a Vitória, eu falo, Vitória, eu preciso ir embora agora. E ela fala, por quê? Eu tô muito natural, eu vou começar a falar demais aqui. Eu preciso ir embora porque eu tô muito natural. Mas olha que coisa gostosa, na presença de Deus, na amizade com Deus, você pode ser natural, você pode falar o quanto você quiser. Olha que coisa gostosa, você pode ser quem você é de verdade. Já basta, né? O marketing entrou aí, ó, Sara Gramado, provavelmente nosso irmão aí Boaz ou Arro, e a gente se encontrou no congresso de casais. E chegou lá, a Rô falou assim, pastora, você tá tão bonita. E eu falei pra ela, Rô, isso é marketing. Você não sabe que isso daqui não é vida real? Isso aqui não é vida real, Rô. Eu não acordo assim, não. Gente, a gente tá aqui, vocês vão ver eu piscando. Tem filtro aqui, gente. Vocês acham que eu tenho esse cílio aqui? Não, tô me aproveitando da tecnologia. Mas na presença do nosso Deus, quando a gente desenvolve amizade com o Espírito Santo, você não se importa, você entra na presença dele do jeito que você tá, verdadeiro, sincero, sem filtro, sem máscara, sem make. E sabe qual é a coisa mais impressionante? Ele te ama mesmo assim. Mesmo assim, bem-vindo nosso bispo tá aqui conectado. Olha a responsabilidade, gente, vai aqui, ó, já vi meu bispo, vou indo pro final desse Café Conexão e Crescimento, falando a segunda parte, que é Deus espera que a gente seja obediente a Ele pela fé. Gente, olha que frase importante o Espírito Santo falou comigo quando estava preparando esse momento com vocês. Deus não nos dá conselhos. Por que Deus não nos dá conselho? Porque quando uma pessoa te dá conselho, ela não se compromete com o resultado. O conselho é assim, você vai fazer, pode dar certo ou não. Deus, ele nos dá direcionamento, porque quando ele dá o direcionamento, o compromisso de dar certo está com ele.
Então a amizade com Deus é uma amizade que não existe em lugar nenhum. O seu amigo aqui, sua amiga, eles sempre vão te dar conselhos. Ah, faz isso, acho que vai dar certo. Ah, eu já fiz dar certo. Não, Deus ele vai te dar um direcionamento, faz isso daqui, porque dá certo. Pode fazer que vai dar certo. Deus nos dá um direcionamento porque ele nos dá a certeza. Gente, como que é maravilhoso isso. A obediência, ela é uma condição para que nós possamos desfrutar dessa amizade. Quantos aqui conectados gostam de se relacionar com uma pessoa que duvida de você? Deus, ele não quer que a gente viva em dúvida. Ele quer que a gente viva na certeza. Dona Enar Duarte disse amém. E a Esther, aleluia. Glória a Deus, povo. Obediência é igual a confiança. E não existe relacionamento verdadeiro sem confiança. Você gostaria de se relacionar com uma pessoa que você não confia? Que te decepciona? A melhor parte do relacionamento, de desenvolver essa amizade com Deus, é que Ele nunca vai te decepcionar. Ele vai te contrariar. Ele não vai fazer sempre as suas vontades. Vontades, acho que é vontades. Ele não vai fazer tudo o que você quer. Ele não vai falar só o que você gosta. Quantas vezes eu cheguei num nível de relacionamento com o Espírito Santo que ele fala claramente comigo assim: fica quieta. Eu tenho uma questão de sonhar. E eu sonho com o mundo espiritual. Teve uma época que eu ficava muito chateada com Deus. Eu falava assim: Deus, por que eu fico sonhando com a vida dos outros? Eu não quero sonhar com a vida dos outros. Principalmente quando eu tinha que ir lá e falar para a pessoa: olha, eu sonhei tal coisa. Por quê? Porque eu não gosto quando a pessoa chega para mim e fala: ai, sonhei com você. Ai, Deus manda falar tal coisa para você. Tem gente que busca isso daí. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu falo para Deus: Deus, o Senhor está dentro de mim. Eu oro, eu falo para o Senhor todo dia. Por que o Senhor quis contar da minha vida para outra pessoa? Porque o Senhor não falou direto comigo, se eu falo direto com o Senhor, né? Mas às vezes acontece que Deus vai falar através de pessoas. E aí eu ficava: Deus, por que eu fico sonhando com a vida dos outros? E aí um dia o Espírito Santo falou para mim: você não sonha com a vida dos outros, você sonha e você enxerga o que acontece no mundo espiritual. E foi tão gostoso ouvir isso, porque eu pensei: nossa, que coisa importante, né? Eu vejo o mundo espiritual. E um dia eu sonhei com uma pessoa e com uma situação que estava acontecendo na vida dela. E aí sabe o que aconteceu? No sonho, o Espírito Santo falou para mim numa voz assim: não é para você ir contar para essa pessoa, é só para você interceder. Fora, como ele sabe do meu temperamento, que eu sou uma pessoa sanguínea, que eu falo bastante, então às vezes ele chega, eu sinto